Muito bem, obrigada, Júlio. Eu vou abrir um espaço indo para perguntas, antes da gente passar para as práticas de educação para a sustentabilidade nas empresas, para a gente fechar esse ciclo. Ok? Então, quem tem aí questões, o microfone já está disponível. Essas duas realidades diferentes aí da nossa aqui de São Paulo. Ok, Olá. Primeiro eu queria cumprimentar aí as professoras pela pesquisa e com certeza nós do Senac gostaríamos de participar também, viu, da pesquisa de vocês. Né? A gente interessa muito também esse levantamento aí com os alunos e professores. E o professor Júlio, que acho interessante, né, a sua apresentação, e trazendo a questão aí do desenvolvimento do novo Estado, né, e como vocês estão enfrentando a questão da sustentabilidade. E aí o professor colocou a questão da dificuldade da infraestrutura, né, para poder dinamizar, potencializar aí o comércio de soja, do agronegócio. Sim. Agora a gente sabe que há uma discussão muito grande, né, do ponto de vista da sustentabilidade, exatamente do agronegócio do Brasil, em especial a questão da soja, do etanol, né, que isso acaba tomando espaço da cadeia alimentar. E eu queria apenas se isso faz parte também da discussão de vocês, né, a preocupação com a monocultura, ou não. Como é que para vocês, qual a leitura que vocês fazem, né, desse desenvolvimento que você apresentou aí de Tocantins? Bom, a questão toda, quando a gente fala em agronegócio, normalmente a ideia que vem é que são grandes indústrias, como, por exemplo, a gente tem lá em Luiz Eduardo Magalhães, que fica a 500 quilômetros de Palmas, em que a gente tem, parece que a gente está em Iowa, nos Estados Unidos, né, com aquelas super máquinas poderosas, colheitadeiras lá de $600 mil, $1 milhão. Quer dizer, isso não é agricultura familiar, isso é agricultura profissional mesmo. E esse pessoal tem o mesmo problema que a gente tem, que é escoar a produção. Quer dizer, o que adianta eu ser 20% mais produtivo que o americano e na hora que eu coloco essa soja no porto, eu vou perder toda a produtividade que eu tive, toda a vantagem que eu criei. Então eles têm o mesmo problema. A questão toda é que a gente não justifica, por exemplo, uma ferrovia somente com o agronegócio. Existe um outro fator motivador aí importante, que é a questão da extração mineral. E aí vai a questão que, na minha opinião, é o que justifica uma ferrovia. Quer dizer, eu não posso ter uma ferrovia para usar 4 meses só. Eu tenho que ter uma ferrovia para usar o tempo todo e usar o máximo possível esse escoamento. Isso por quê? Por que as novas empresas estão indo para lá? E qual é a visão dessas novas empresas? Além dos benefícios fiscais que a gente oferece, existe uma forte preocupação do Estado com relação à questão ambiental. Mas, apesar disso tudo, chega lá uma Vale do Rio Doce, uma Votorantim, e chega lá com uma fábrica de cimento em Xambioá. Aí você chega lá com uma fábrica de cimento, obviamente vai usar a Ferrovia Norte-Sul para escoar a produção e tudo, sim, mas tudo bem. E o que você trouxe de benefício ali para aquela região? Essa é uma preocupação nossa. Uma das coisas que a gente está fazendo é desenvolver fornecedores. Quer dizer, eu tenho que desenvolver as empresas locais para passarem a ser fornecedoras dessa fábrica. Então chegou um determinado debate que nós fizemos lá na universidade, em que nós descobrimos que a fábrica precisava de 30 toneladas de gelo por dia. E aí eu até fiz a pergunta seguinte: escuta, vocês vão comprar esse gelo em São Paulo? Então o que nós temos que fazer? Temos que desenvolver empresas locais, porque as nossas empresas, eu diria que mais de 95% delas são microempresas. E eu diria que grande parte dessas microempresas, na realidade, são microempresas, quer dizer, menores ainda. Tá? Então, uma das coisas que a gente colocou é o seguinte: sim, vamos começar a ver localmente como é que a gente pode ajudar. Né? E chegamos à conclusão de que uma das empresas que produzia gelo na região produzia 200 quilos por dia. Quer dizer, uma pessoa que produz 200 quilos não tem condições de produzir 30 toneladas da noite para o dia, sem uma ajuda, né, sob o ponto de vista de conhecimento tecnológico e financeiro. E aí vem uma outra questão. Né?
O Banco da Amazônia está deixando de emprestar esse ano 187 milhões de reais por falta de projeto. Quando todo mundo reclama que falta dinheiro, lá no nosso estado está faltando projeto. Ora, se isso está faltando, é porque os nossos administradores não estão sabendo retirar dinheiro desses fundos, que hoje estão financiando toda a infraestrutura lá. Então, um dos nossos trabalhos tem sido de criar essa cultura aí do projeto, de que o projeto tem essa questão da sustentabilidade, para condicionar, digamos assim, que essa empresa que venha a operar no Tocantins, ela tenha que cumprir determinadas regras, né, com relação principalmente ao impacto ambiental. Então, mesmo produzindo cimento, você tem que estar preocupado não só com a questão ambiental, mas principalmente com a questão social. Eu não sei se respondi a isso. Perfeito. Boa tarde à banca, boa tarde às minhas conterrâneas, eu também sou do Ceará. Eu fiquei muito curiosa com a apresentação de vocês, porque me saltou aos olhos a falta de representatividade do assunto social, né? E eu queria ouvi-las, também o Júlio, se for o caso, como que vocês interpretam isso também? Pegando o gancho dele aí, né? Por que essa falta de expressividade do aspecto social? Quando a gente fala de sustentabilidade, por que vem mais a questão ambiental se o aspecto social é tão gritante no nosso país, na questão das empresas, enfim? Bom, é o seguinte, nessas pesquisas, é um elemento que emergiu, é muito forte, né? Existe ainda muita confusão dos termos, né? Gestão ambiental, responsabilidade social, sustentabilidade, ambiente, é que é a mesma coisa, entende? Para muitas pessoas, né? Imagina, entende? Saber, conhecer de que a sustentabilidade vai muito além do ambiente, vai muito além dos recursos naturais. Ou seja, a nível acadêmico das grandes universidades, né, não existe ainda nenhuma disciplina de gestão ambiental, né? Algumas delas se autodenominam gestão ambiental e responsabilidade social. É uma outra gestão e responsabilidade social. No projeto, na ementa e nos objetivos, alguns cursos não aparece a palavra sustentabilidade. Então, acho que daí é fácil intuir, né, porque o foco só nos recursos ambientais, porque o forte viés econômico, né, ou seja, nós estamos apenas iniciando, né, a discutir sobre isso. Porém, eu quero enfatizar, né, eu quero salientar que, por outro lado, em outras áreas, né, tirando a parte do ensino, esquecendo um pouco a parte do ensino, eu quero enfatizar que na parte institucional da sociedade civil, eu vi que as coisas estão bem mais evoluídas, né? A gente tem várias comissões, eu enumerei 11, só as mais atuantes, eu participei das reuniões e, de certa forma, eu saí muito bem impressionada com a dinâmica coletiva que existe, né? Esses comitês, eles são ligados tanto a órgãos públicos como a órgãos não governamentais também. E é uma dinâmica muito interessante em termos de discussão, participam diversos e diferentes atores, muitos deles participam de 2, 3 comitês, câmaras e grupos, né? Existe um diálogo, muito forte, as deliberações são consensuais, a participação é ampla, e eu fiquei muito bem impressionada. Então, o social pode estar esquecido a nível de ensino, né, mas a nível de discussão da sociedade civil não está, e a nível de pesquisa não está, né, como eu falei, a pesquisa, tanto nas universidades que não tem ainda a disciplina, como acontece na Mackenzie, também acontece lá, tanto a nível
de mestrado, né? Os títulos, os temas, os argumentos, os problemas, nessa área são muitos, né? A professora Fátima acabou de orientar uma dissertação sobre esse tema, assim como a nível de IC, de iniciação científica, e a nível de monografia, de término de curso de graduação também. Os projetos de extensão também são muitos, em termos de quantidade, de qualidade não deu ainda para ver, alguns são bem assim, maquiagem, está muito no site, mas precisa ver como é que isso está de fato na prática. Mas o que me impressionou mais nesse mapeamento foi mesmo a área da sociedade civil. Ali as coisas estão funcionando segundo uma lógica coletiva interessante, que inclusive fiquei feliz até porque encontrei um campo de pesquisa interessante para ver a aprendizagem social ali. Ok. Mais alguma questão? Queria falar um pouquinho. Ok. Sobre essa questão, muito em função do que nós colocamos aqui do perfil do nosso aluno lá da UFT, sempre foi uma discussão que eu tive com a professora Janete. A questão é a seguinte, eu participei dessa discussão que aconteceu com os professores aqui no Mackenzie. E eu cheguei para ela no intervalo e disse, escuta, você só está falando aqui de empresa. Tá? O nosso aluno lá, ele vai trabalhar em órgão público e vai trabalhar em ONG, ou vai desenvolver o seu próprio negócio. Então, aqui a gente começa a verificar que existe um perfil diferenciado. Quando eu cheguei lá em 2007, comecei a falar de lucro, todo mundo olhava para mim e disse assim, pô, esse professor está vindo lá de Brasília com umas ideias estranhas. Porque eu comecei a verificar que tudo lá é na base do social. E existe uma forte influência dos programas sociais do governo naquela região. Então, isso aí, quer dizer, todo mundo só consegue ver o sucesso da sua empresa ou do seu empreendimento se tiver associado a um programa do governo. Se não tiver, não tem sucesso. Não é a mesma visão de lucro. Eu gostaria muito de aplicar esse seu questionário lá para identificar que lucro está em último lugar. Eu posso garantir. Porque essa não é a visão do aluno da UFT, principalmente da administração. A gente fala de lucro lá, o pessoal estranha. O que é isso? Eu acho que é o diferencial em relação a vocês aqui, com um curso muito voltado à parte empresarial. Bom, e tudo é administração. Ok, mais alguma questão? Então, gente, foi um debate bem interessante. Nós conseguimos ver realidades bem distintas. Desde de manhã, cursos já pensados, estruturados, com uma metodologia diferenciada, inclusive, discutindo questões sociais e ambientais. Nós vimos a realidade dos cursos de administração, onde a gente tem que repensar e reconstruir a grade no processo. Nós não vamos destruir a grade que existe hoje, nós vamos incorporar essa discussão e tentar fazê-la da melhor maneira possível, interdisciplinarmente, como a gente já falou. E outra coisa é olhar a realidade do Ceará e olhar a realidade do Tocantins. Então, a riqueza desse projeto é pensar o que significa educação para a sustentabilidade nessas instâncias. Então, a gente vê uma diversidade muito grande de experiências, a gente vê uma diversidade muito grande de público, de questões locais, mas o importante é que o fio da meada no debate aqui é que o nosso propósito é único. Quer dizer, a gente está entendendo a urgência de se discutir uma educação para a sustentabilidade, como pensar isso no contexto da administração, seja na realidade da administração pública, seja numa realidade no Ceará, seja numa realidade aqui da universidade privada ou da universidade pública em São Paulo. Então, acho que a gente conseguiu ter esse cenário. Muito bem. Então, eu tive informação agora. Obrigada aí, professores, pela explicação, pela palestra. Nós vamos ter que fazer o seguinte, o nosso COF atrasou um pouquinho, assim como o nosso evento. Então, nós vamos agora passar para as experiências empresariais e discutir agora o que é educação nesse contexto. Muito obrigada.